bem-vindo a mais um episódio da Dona do Olho Aguçado. Hoje vamos falar sobre o papel das mulheres na política, no mercado de trabalho e na luta por direitos. Por isso, temos uma convidada especial, Branca Patrícia. Ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em gestão pública e docência do ensino superior. Ela também é presidente do PCdoB em Camaçari, da União Brasileira de Mulheres, e atualmente está à frente da Secretaria da Mulher de Camaçari. Ela é mãe de Clara Beatriz e Marcelo Miguel. Branca Patrícia equilibra a vida pessoal e profissional enquanto trabalha para fortalecer as políticas para mulheres. Então, se você já se perguntou quais são os desafios das mulheres no poder e o que pode ser feito para garantir mais direito e oportunidade para esse episódio e para você. Então, às vezes a gente diz que não quer entrar na política porque a gente é mulher, que a política é para homens, que homens é que tem que estar no poder, gente, mas lugar de mulher é onde ela quiser estar. A mulher ela pode ser dona de casa, ela pode ser professora, ela pode ser médica, advogada e também política. Porque a mulher no meio político, gente, ela tem um olhar diferenciado. Ela pode ajudar outras mulheres, ela pode ajudar o seu país. Nós temos uma pesquisa de mercado que diz que a mulher ela só vai assumir o lugar do homem daqui a 300 anos. Quando eu escutei isso, eu achei que era uma piada. Mas essa pesquisa foi uma pesquisa mundial. Eu não espero que a gente venha se igualar ao homem daqui a 300 anos. Eu acredito que daqui a 10 anos nós vamos estar assim, meio a meio, 50% homens e 50% mulheres. Por que eu digo isso? Porque eu sou uma mulher que eu trabalho para ajudar outras mulheres. E eu valorizo outras mulheres. Não é que eu não deixe de valorizar os homens. Claro que eu valorizo, porque eu sou filha de homens. Tenho netos homens. E homens e mulheres são seres humanos que a gente precisa estar ligado, junto, com amor, com carinho, com humanização. Então, hoje eu vou conversar agora com a minha querida Branca Patrícia. Prazer ter você aqui. Vamos ter um lindo bate-papo. E eu queria que você falasse um pouco de Branca Patrícia. Prazer todo meu, você é essa mulher que inspira, que eu sempre faço a referência. Obrigada. Como uma mulher que abre portas, que mostra o caminho. Então, assim, toda a minha admiração e respeito. Obrigada. Branca Patrícia, uma mulher que desde cedo me incomodava e me indignava com as oportunidades que não eram iguais. Porque eu podia estar numa escola e a filha, naquela época existia a lavadeira. E na casa da minha avó tinha lavadeira e a lavadeira sempre ia lá para pegar as roupas e levava os filhos. E os meninos ficavam encantados, brincando com a gente e tal, e depois iam embora tristes. E a gente perguntava, você tem a bicicleta? Você tem isso? Tal, e a sua bola? E quando eles falavam que não tinham, isso sempre me incomodava. E eu fazia, minha avó, dá uma bicicleta para ele, porque ele não tem. Aí eu digo sempre que Branca Patrícia é aquela menina na época e hoje é a mulher que entende que a gente precisa ter uma sociedade mais justa, mais igual. Concordo. Porque não é justo uma criança nascer já ser ceifada de direitos. Não é justo que nós, mulheres, a gente já nasça sabendo que vamos enfrentar muito preconceito, injustiças. E isso me fez no dia a dia estudar mais, buscar. Sempre fui coordenadora de projetos sociais, sempre me coloquei à disposição no voluntariado por entender, por achar que aquele mundo ele podia melhorar e que eu era parte dessa melhora, com a minha vontade, com a minha disposição para a luta e porque eu conheço muita gente boa, Juliana. Que maravilha! Então foi por isso que você resolveu atuar na militância e na política esses anos todos? Verdade. Por me incomodar de ter uma sociedade ainda que poucos têm acesso. Eu sonho e luto e vejo essa sociedade evoluindo, numa sociedade que todos possam ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. Eu também penso assim, sabe, Branca? Eu vim de uma família muito humilde. Comecei a trabalhar menina, mas
não foi porque eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade que eu cresci com aquela questão de que aquilo estava errado. Aconteceu, eu deixei passar, deixei o tempo andar, mas sempre com o pensamento de que a criança tinha que estar na escola, que a criança tinha que ter os direitos dela, que a criança tinha que ter os brinquedos dela, mesmo olhando para trás e olhando, que eu também não tive. Mas eu cresci com esse pensamento, não, eu vou crescer para ajudar outras pessoas. E talvez por isso eu admiro o trabalho de mulheres como você. Muito obrigada. Fico encantada e eu acho que eu fico fissurada. Quando eu vejo uma mulher nessa luta, eu paro, eu quero estar perto, eu quero ajudar, porque a gente precisa dar a mão a outras mulheres. Eu sempre digo assim, gente, quando você passar e ver uma mulher triste, dê um abraço nela, pergunte se ela está precisando de alguma coisa. Se você achar que ela está feia, mal vestida, não olha para dentro dela, porque a gente pode olhar para dentro do outro. A gente pode olhar para o outro e dizer assim, eu vejo você. Quem é que não quer ser visto? Perfeito. Todo mundo quer ser visto. E a gente precisa ter esse papel na sociedade de estar olhando para o outro, ajudando o outro, tirando a crítica e jogando para o lado. Toda crítica é boa, mas ela tem que ser mais construtiva, porque a gente precisa levantar o astral das pessoas. Tem gente que pega e pensa de forma diferente. Me conte aí, sabemos que a representatividade feminina na política, ela ainda é baixa. O que você acha que impede mais mulheres de ocupar esses espaços? Eu sempre digo que a política não foi pensada para as mulheres. Exatamente. Quando a gente vê toda a estrutura política, ela não representa para que tenha cada vez mais mulheres na política. O que a gente tem feito, me perdoe o termo aqui, é arrombar a porta para poder entrar. E aí eu falo também, hoje nós temos a política de cotas, cota de gênero, que infelizmente na política o gênero é o feminino. Sim. Que você tem, mas isso é ruim, Branca? Não. Faz com que inclua as mulheres. Agora a gente precisa de fato fazer com que os partidos políticos, com que os cargos maiores na política, eles literalmente investam mais nas mulheres. E investir na mulher politicamente é investir desde a sua base. Exatamente. Criando oportunidades, colocando as mulheres e dando oportunidade para que elas estejam nos espaços de poder, de decisão. Hoje os partidos, você enxerga a estrutura dos partidos políticos, na militância você tem muitas mulheres. Quando você vai subindo a pirâmide, quando você vai vendo as instâncias, poucas mulheres ainda são presidentes de partido, poucas mulheres são da direção executiva, estão nos espaços de decisão, para que pensem as mulheres, para que pensem essa estrutura que viabilize mais mulheres na política. Infelizmente, não vai ser pensada só pelos nossos companheiros. Então, quando uma mulher está à frente, ela consegue pensar nisso, Juranelis. Consegue. Eu me lembro, Branca, que há um tempo atrás eu participei de um congresso e no Brasil só existia 2 mulheres na presidência de sindicato patronal. Uma delas era eu. Hoje nós temos acho que 10. Na linha do comércio varejista, nós temos 10 já, 10 anos, 15 anos depois. Mas até isso as mulheres tinham medo de participar, de ocupar uma vaga na associação, no sindicato. Então a gente está aqui para também animar. Eu não estou na política, mas eu estou aqui trabalhando e cooperando com mulheres que querem, orientando, ensinando. E a gente precisa fazer isso, porque cada vez mais vai se exprimindo. Quando eu vejo uma Câmara com 20 e tantos vereadores e 2 mulheres... É triste. É triste. Hoje eu vi uma deputada, acho que foi Ivana Bastos, sendo entrevistada por Mário Kertz, e eu achei graça de quando chamaram ela na época, Antônio Carlos Magalhães, não sei o que, pedindo que ela saísse, porque o pai dela que era o político, e que ela tinha que obedecer, ela não podia sair candidata. Aí quando ela chegou em casa, o pai dela perguntou... Vem cá, já conversaram com você? Ela disse, já. E eu vou continuar a política, não vou desistir. O pai disse, você já desistiu, você sai. Eu não vou sair, você vai sair. Eu sei que terminou ela insistindo, o pai não deixou. 2 anos depois, ela foi se candidatou a deputada e ganhou. Na raça, enfrentando o próprio pai. Então,
às vezes, a gente precisa ser um pouco rebelde. E a gente precisa ser um pouco ousada. Porque quando a mulher ela não é ousada, ela é calminha demais, ela não quer falar um pouquinho num tom maior do que o outro, e aí ela é atropelada. Então, eu acho que o tom tem que ser, não é um tom alto, agressivo, mas ele tem que ser um tom que... Contundente. Contundente. Né? Eu gosto quando, às vezes, eu estou num plenário e tem homens que dizem assim, você parece todo homem. Eu digo, mas eu não sou. Eu sou uma mulher e eu visto saia. Porque eu sei que está me atacando, mas eu não levo a sério. Eu digo, eu sou uma mulher, tenho voz, digo o que eu acho e aprovo o que eu acho que está certo. E eu gosto disso. Você vê, a fé começa com 70 anos, só passava homens. Eu cheguei com 3 anos, 4, eu estava assumindo um cargo que nenhuma mulher na história da Bahia tinha assumido. Mas olha o reflexo disso. Olha você hoje aqui promovendo um espaço de fala, de empoderamento, e eu já participei de diversas ações promovidas por você nas instituições diversas que você faz parte. Pois é. Então, uma mulher no espaço de poder, uma mulher no espaço de liderança, ela abre as portas, ela sedimenta o caminho. Exatamente. Ela multiplica as ações. E assim a gente vai tendo mulheres cada vez mais empoderadas. Me conte aí, como presidente do PCdoB em Camaçari, como você enxerga o papel dos partidos na ampliação da participação feminina? Porque o PCdoB é meio... Então, o PCdoB em Camaçari, ele já tem uma longa história, né? Sim. O nosso partido é um partido centenário, acabou de fazer 103 anos. 103 anos, né? Então, assim, é um partido que, para mim, é uma grande escola. Mas o PCdoB eu posso usar aqui até como um bom exemplo Sim. dentro da política, porque empodera muito as mulheres. Exatamente. Nós temos uma presidenta nacional, Alice Portugal. que é Luciana Santos, temos Alice Portugal, temos Jandira Fegali, Olivia Santana. Então, assim, são diversos nomes que foram criados e forjados na luta do partido e que é um partido que, de fato, empodera. Uma mulher na presidência do PCdoB só reforça essa luta, porque hoje a executiva do partido ela é quase paritária. Então, quando a gente sobe, eu digo que quando uma mulher sobe, ela sempre puxa outra. E isso na política é extremamente importante para que a gente vá colocando e adentrando espaços que há pouco tempo era somente masculino. Você deu um grande exemplo falando da presidência do sindicato, a presidência da federação. E se politicamente a gente tiver essa consciência e for, quem está na presidência é uma mulher, pode ter certeza. Olhe para a direção executiva, olhe para a direção plena, você vai ver o aumento de mulheres participando, o aumento de mulheres na presidência das outras instituições, porque é desta maneira que a gente vai conseguir, e não é porque é só, porque é mulher e vai colocar uma mulher. Não, vai colocar outra mulher porque tem competência, porque tem um olhar mais cuidadoso, porque tem o comprometimento com a luta, e é por isso, são mulheres de luta. A gente tem que acreditar que a luta das mulheres é pela valorização. As mulheres precisam ter consciência do valor de si mesma e de cada uma. É preciso, Juliana, que a gente se reconheça. Exatamente. Que eu olhe para você e enxergue a minha história, enxergue a minha luta. Exatamente. E que me sinta representada por você. Somos mais do que 50% do eleitorado. E se a gente tiver essa consciência e essa capacidade de nos sentirmos representadas umas pelas outras, a gente já troca esse número da Câmara. Sim, 50, mais 50. mulheres na política. 50-50. Então, é assim, esse trabalho de conscientização. Eu sei que tudo é muito novo. Vai falar, mas é cota para mulheres. Só 100 anos que a gente teve direito de votar. Pois é, antes a gente não tinha. Não é? Tá tudo tão novo para a gente, para esse sistema. E esse é o trabalho. E principalmente para a gente, que temos espaço de fala, que temos representatividade, a gente precisa conscientizar, precisa trazer outras mulheres, precisa levar esse debate para a comunidade.
empoderando. Tem tanta gente boa nos bairros, né? Tem a Alcione lá no Jardim Limoeiro, quando a mulher abre a boca é um vozeirão, uma luta pelos direitos. Lindo. Tem Dona Beth, Arembepe. Eu não vou falar os nomes para eu não deixar de falar de alguém e vocês ficarem chateados, mas eu me sinto representada por essas mulheres. E o que é que a gente precisa fazer? Estava me contando uma história, quando a gente estava aqui conversando antes do programa, da oportunidade que você deu a uma mulher e o que essa mulher hoje faz por outras mulheres. Então, esse é o motivo. É um motivo, eu acredito, Branca, que nós precisamos, em conjunto, estar com a Secretaria de Educação para levar para a escola essa questão política, essa questão do feminino no mercado político, na linha política, na linha do poder. Porque é desde criança que a gente começa a ir batendo uma ascensão. Perfeito. Você entendeu? Isso precisa ser batido nas escolas. Porque se o menino está lá na escola, a menina, não, tem que ser só o presidente da República, tem que ser só o governador. Esquece das mulheres. Eu me lembro de Dona Lígia aqui em Camaçari, que foi a primeira mulher a ser vereadora em Camaçari. Foi. Depois de Dona Lígia, teve a Amélia Batista. A Melinha Pinheiro. Então, quase no meu tempo, né? Porque eu tenho 70 anos. Então, quando eu era já bem jovem, eu já estava trabalhando com essas mulheres em Camaçari. E eu tinha o maior orgulho delas. Elas foram, assim, meu termômetro. De eu aprender a olhar assim, não, ela pode, eu também posso. E perguntar, eu vou poder fazer isso? Naquele tempo, que Camaçari não tinha nada. Luísa Maia. Luísa Maia, que é uma mulher que é referência. Me inspira muito. Também já trabalhei muito com ela, gosto muito dela. Aquela garra, daquela ousadia dela. E ela tá coroa igual a mim, ainda continua ousada, viu? Um beijo pra você, Luísa Maia. Um beijo grande. Me conte aí, além da política, as mulheres enfrentam desafios no mercado de trabalho, como desigualdade salarial, assédio. Como você acredita que podemos mudar essa realidade? Excelente pergunta. Hoje, à frente da pasta, né, como secretária das mulheres, logo que eu assumi, nós pensamos e apresentamos um planejamento. Dentro desse planejamento está a pasta de qualificação e intermediação de mão de obra. Maravilha. Era uma pasta que não existia na secretaria, mas para além de discutirmos e implementarmos políticas públicas de combate à violência, assim estamos fazendo com a reestruturação do NAM e do CRAM, do empreendedorismo feminino, que é uma pasta importante dentro da secretaria, veio a de qualificação e intermediação de mão de obra, veio também o NUPED, que é o Núcleo Pedagógico, onde trabalhamos um projeto chamado Respeito é a Base e levamos para dentro das escolas essa questão do respeito, do combate à violência e do empoderamento feminino. Pensar nas mulheres como um todo para oportunizar que elas tenham acesso ao mercado de trabalho. Lançamos, eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, mas o programa merece. Vamos lançar agora um projeto chamado o Selo Camaçari Mulher. E esse selo, Jurani, é justamente isso. Para que a empresa seja parceira do selo, ela vai ter que ter minimamente 30% do seu corpo técnico formado de mulheres, do seu corpo de colaboradores, e mulheres também vítimas de violência. Tem um percentual para cargos de mulheres em cargos de liderança. Sim. E combate à violência, ao assédio. Porque se nós não falarmos, não tratarmos sobre isso e não mostrarmos que luta por direitos das mulheres, não é só um papel das mulheres, é um papel de todos nós. Sim. Então, a Secretaria das Mulheres, ela vem desenvolvendo e apresentando. Somos ainda um governo iniciando, com 3 meses, na verdade, de governo, mas fizemos 31 dias de Março Mulher. Maravilha. Com 2 projetos de lei na rua, com feira de ação global, com SEMU nas escolas, SEMU nos bairros. Então, e vem muita coisa boa por aí. E para que tudo isso aconteça, a gente acredita muito nas parcerias. Eu tenho certeza, e a gente já iniciou,
que o Sicomércio será um grande parceiro. Com certeza. Que a SEC será um grande parceiro. Que dentro das comunidades, todos os movimentos de mulheres estão convidados e já estão em parceria conosco. Porque a construção coletiva é o caminho para o êxito. E nós temos também um prefeito que tem alma feminina, né? Porque homens também precisam ter alma feminina, gente. Tem pessoas que quando falam que o homem tem alma feminina, mas não tem nada de Homens têm almas femininas. E quando eles têm almas femininas, ele olha para mulheres com um outro olhar. Ele olha para mulheres com o olhar de dizer, venha que você está aqui comigo. Venha que você está aqui com a minha equipe. E eu acho isso muito interessante. O nosso prefeito Luiz Caetano, ele no primeiro dia de governo já dá um grande exemplo. O secretariado, ele é quase paritário. Então, empoderou diversas mulheres aqui do município e confiou a elas pastas importantíssimas. Então, ele já demonstra a confiança, ele já passa um empoderamento e todas as vezes que eu sento com o prefeito para despachar, que eu converso com o prefeito, nós estamos fazendo... Branca, apresenta o planejamento, aí eu já digo, já sei, prefeito, o senhor quer que a gente cuide das pessoas, e eu vou estar cuidando sempre, cuidando das mulheres. Então, o Caetano não diz não para as ações que reverberem para o povo, para as pessoas, para as mulheres. Caetano é aquele prefeito que aposta, que quer cuidar, que tem preocupação, e assim, eu me sinto muito representada. Está como secretária trabalhando com um homem, com um prefeito que tem essa sensibilidade e esse comprometimento com os direitos das mulheres. Sabe, secretária, tem uma questão que eu acho muito interessante. Existem prefeitos por aí no Brasil que eles costumam colocar a mulher num cargo, entregam uma pasta para ela, só que aquela pasta ela é só de fachada. E o que eu vejo com o Caetano, o prefeito Luiz Caetano, que ele é diferenciado nisso aí. Ele lhe entrega a pasta e ele delega que você faça aquela secretaria andar, se desenvolver. E isso é muito importante. Porque quando alguém lhe entrega uma pasta e trava ela, você fica de mãos atadas. Você quer fazer uma coisa, quer fazer outra, mas você não tem o que fazer. Você vai esperar que o outro faça do jeito dele. E com ele eu não vejo isso. Eu vejo que ele diz assim, deleguei, faça. Sua leitura está certíssima. A gente apresentou 31 dias de evento. E ele olha atentamente, discute com a gente, dá opinião, mas ele quer que aconteça, ele viabiliza o acontecimento. Então, exatamente. Se a Secretaria das Mulheres passou agora, criou núcleo de qualificação, de intermediação, selo Camaçari Mulher, casa de acolhimento, entregamos esse projeto para as vereadoras Salles e Neidinha. E tudo isso é o quê? Com o aval, com a participação, com a construção do nosso prefeito Caetano. Maravilha. Quais são os principais desafios e metas de sua gestão agora? Eu acho que o grande desafio é conseguir, de fato, conscientizar as pessoas para a garantia dos direitos das mulheres. Isso se faz com muita campanha na rua, com apresentação de projetos, com estabelecimento de políticas públicas estruturantes. Estamos fazendo parceria com o governo do estado, com a iniciativa privada, buscando... Tem uma viagem já marcada para que eu vá a Brasília, para que vá até ao Ministério, vou buscar até a ministra de Ciência e Tecnologia, porque a gente tem que trazer, tem que tornar Camaçari, essa cidade, realmente conectada, e as mulheres são pioneiras, então eu vou em busca disso para Camaçari, e o desafio é que eu possa, junto com vocês todas, construir uma Camaçari, aquela que eu falei no início da entrevista, muito mais justa, muito mais igual, com mulheres que tenham acesso ao mercado de trabalho, que tenham dignidade, que tenham proteção, que tenham segurança. É lutar para que, de fato, as mulheres em Camaçari tenham a garantia dos seus direitos. Esse é um desafio, mas um bom desafio, que a gente já enxerga o caminho para fazer, já sedimenta a estrada e que eu já conto principalmente essa parceria com o nosso prefeito, que é quem nos permite caminhar, mas com a deputada Ivoneide, com você... Uma grande mulher, né? Uma grande mulher, e que está sempre preocupada e coloca o mandato à disposição. Sim.
Secretaria das Mulheres. Tem ideia, a nossa vice-prefeita, Maravilhosa. que eu conto diversas vezes, é Dinalva Branca, nossa secretária, secretária de Saúde Rosângela, mas é um time, o time de Caetano, o time da prefeitura, ele está tão afinado que tudo que a gente faz, aparece todo mundo. O Isso secretariado é junto. importantíssimo que você vê que não está uma desmembrada da outra, está todo mundo com o mesmo pensamento, com o mesmo conceito de desenvolver a cidade. Inclusive, você está dizendo que está trazendo a ministra de Tecnologia, né? Ciência e Tem Tecnologia. aquele projeto de tecnologia e inovação do Sebrae, que é o ELA, que eu acho que você deve também estar conversando com o Sebrae. Eu acho que Paulinho, que trabalha com a Adriana, ele está por dentro desse processo, inclusive o sindicato faz parte, que é um projeto belíssimo, belíssimo para Camaçari, e que acho que nas próximas reuniões, já montou toda a governança, você tem que estar fazendo parte. Perfeito, vou Veja buscar isso com isso. o Paulinho, urgente, É. para você estar fazendo parte. Que é com o professor Antônio e tem uma outra pessoa que eu não me lembro o nome agora. Vou buscar isso também. Nós fizemos um projeto chamado Voltando a Sorrir. E nesse projeto, a iniciativa privada, ele entra em parceria com a Secretaria das Mulheres na questão das vítimas de violência, né? Durante a nossa Feira Global em Arembepe, a gente fez um desfile. E esse desfile, ele me emocionou e me emociona quando eu falo, porque foram com mulheres que superaram a situação de violência e passaram 3 dias em spa, e fizeram cabelo, e foram para o dentista, e as grandes lojas de roupa aqui também, que doaram as roupas para elas, e elas passaram pela advogada, né, pela assistente jurídica, assistente social, psicóloga, para poder participar desse desfile. Ô, Branca, qual a importância de um desfile como esse? É falar de violência com uma forma de chamar a atenção para o combate à violência de uma forma diferente, mostrando superação. Exatamente. Mostrando que existe vida e oportunidade depois da pior situação que pode existir na vida de uma mulher, que é essa situação da violência. Então, a gente chamou a atenção lá, as pessoas se emocionaram muito, cada uma com a sua história, e elas maravilhosas. Depois vou lhe mandar o vídeo. Eu quero E ver. assim, são iniciativas como essas que a gente oportuniza, não só emprego, que estamos buscando garantias de vagas, mas qualificação. Não existe um povo, não existe falar em oportunidade se a gente não qualifica nossas mulheres. É porque elas precisam de uma liberdade financeira, né? Uma mulher, ela, para ela ser livre também, ficar livre de violência, de determinadas coisas, ela precisa de uma liberdade financeira. Porque isso aí vai ajudar a autoestima dela, vai ajudar ela a cuidar da família dela. Então, por que tem que ter essa questão de você estar preparando o campo de cada mulher dessa? Isso é muito importante. De fato. Conhecimento é poder, né? Com certeza. E quando você qualifica, você oportuniza uma vida melhor. Exatamente. Gente, o papo tá bom, mas agora é hora de ir para o intervalo. Porque se não tiver intervalo, não temos como faturar. Roda aí, produção. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Mont Blanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar.
Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá, voltamos do intervalo. Nos siga nas redes sociais, Instagram, YouTube, X, TikTok. E mande seu recado, diga o que você quer escutar, se você gostou do programa, o que é que você quer saber, qual a novidade que você tem, qual é o recadinho que você tem pra gente, que a gente está aqui aguardando com vocês. E voltamos com a nossa secretária, Patrícia Branca. Patrícia, me conte uma coisa, se você pudesse destacar uma prioridade urgente para as mulheres do município, qual seria? Qualificação. Qualificação, perfeito. Qualificação, que eu acho que abre diversas portas. Para além, a gente passou muito tempo, Juranides, sem acesso aos nossos direitos. Então, assim, eu sei que a rede da saúde da mulher, várias mulheres do nosso município não estavam tendo acesso a serviços essenciais. Um preventivo, uma mamografia, e eu fiz um processo de escuta, e nós estamos fazendo esse processo. Existe um projeto chamado Palavra de Mulher. Fizemos a primeira pesquisa e o processo de escuta dentro da feira de Camaçari. E as mulheres já mostraram, é mais um spoiler aqui no seu, porque a gente está tabulando a pesquisa, mas já demonstraram que querem muito entrar no mercado de trabalho, querem ter acesso à qualificação. Essa história de que tem curso e mulher não se interessa. Logo nos primeiros 3 meses da Secretaria da Mulher, nós abrimos 10 cursos de qualificação. E formamos essas 10 turmas. Estamos agora colocando mais 10 cursos na rua, dividindo entre sede, orla e zona rural. Então, é esse comprometimento. Porque quando você qualifica, a mulher consegue ter acesso ao mercado do trabalho. Quando você qualifica, ela vai empreender. Sim. Você pode, através de uma consultoria, aquela mulher que faz ali, que faz bem, que faz seu artesanato, ela tem acesso às feiras, ela consegue fazer uma embalagem bacana, ela consegue ter o valor do produto dela, e tudo isso permite o desenvolvimento das mulheres, porque não pode falar em empoderamento feminino se a gente não fala com a independência financeira. A independência financeira é tudo, a educação financeira tem que ser ensinada, certo? Porque não adianta uma mulher começar um negócio sem ter essa educação financeira, porque ela não vai começar para quebrar, ela tem que começar para continuar. Então, para isso precisa o quê? Tá se unindo às instituições para poder estar fazendo esse treinamento. Uma questão também, Branca, que eu acho interessantíssimo. A mulher hoje, isso é no Brasil, onde ela faz 40 anos, ninguém dá emprego para ela. É verdade. Eu digo que na minha empresa, emprego de 50, emprego de 60, do mesmo jeito que emprega de 20 ou de 15. A diferença de uma mulher no espaço de poder. Você entendeu? Então, eu tenho mulheres que trabalham comigo que têm 55, 60 anos. E que chegaram recente. Elas têm experiência, elas têm paciência, elas têm a escuta mais aguçada. E isso é interessante. Você não pode olhar para uma mulher e dizer que ela tem 50 anos, 60, que ela não serve para mais nada. Eu tenho 70 e estou aqui. Eu tenho 70 e cuido das minhas empresas. Eu tenho 70 e escrevo um livro. E incentivo outras a escreverem livros, contando sua história, que a vida da gente, a base, é a nossa história. Da sua história você faz um negócio. Então, a gente precisa trabalhar. Inclusive, eu acho que tinha que existir, dentro do nosso município, um projeto de lei dando incentivo a algumas empresas que empregassem mulheres a partir de 40 ou 50 anos. Isso é interessante. Elas precisam. Com certeza. Você sabe que eu fui
candidata. Sou uma mulher na política. E dos meus projetos que eu pretendia apresentar era esse 40 mais. Tá vendo? Porque Eu nem sabia disso. 40 mais. E você, assim, entra e você falando, eu disse, poxa, parece que leu, mas não é. É de vivência, é de história, é de objetivo. Por isso a gente tem essa convergência no pensamento para a luta. E o 40 mais é sobre isso. Eu sempre estive muito à frente das lutas com os sindicatos. E todas as mulheres que eu conversava e falavam, Branca, a Ford foi embora. E o que mais nos preocupa agora é que eu iniciei na Ford aos meus 20 anos de idade. A Ford passou 20 anos aqui dentro. Eu agora estou com 40. Quem iniciou com 30 está com 50. E eu sei que as indústrias, as fábricas não vão me querer mais. E logo agora, no auge onde a mulher já acumulou experiência, onde a mulher já investiu na qualificação dela, já foi fazer uma faculdade, conheço engenheiras, conheço pedagogas, que aproveitou ali o espaço, a condição financeira para se qualificar ainda mais. Exatamente. E aí o mercado rejeita. Não pode. E o que é que a gente tem que fazer? É através de projeto de lei. Sim. É através de conscientização, de parceria com as empresas. Quando eu participei de uma reunião com a BYD, eu perguntei a Estela Lee, que é uma das mulheres, ela está entre as 10 mulheres mais influentes do mundo. A Estela Lee. Aí eu perguntei, falei com o intérprete, como é a política de contratação de mulheres da BYD? Ela respondeu que a BYD investia muito nas mulheres e que na China ela tinha mais mulheres do que homens na fábrica. É isso mesmo. Eu conheço a fábrica, então, já viajei assim, para lá há alguns anos. Aí, maravilha. Então, você está aqui atestando, afirmando também o que eu estou dizendo, o que ela passou para a gente. E eu fiquei muito feliz. Eu tenho uma reunião já pré-agendada com a BYD justamente para falar do selo Camaçari Mulher. Porque a gente tem que procurar todo mundo e mostrar, ó, é necessário, é importante garantir. E você toca num aspecto importantíssimo e que atinge uma grande parte da população de mulheres de Camaçari. Com certeza. Que é a questão do 40 mais. A mulher faz 40 anos e tem dificuldade de estar no mercado do trabalho, eu não de aceito. Voltar, de entrar. Eu não aceito. Se tiver que contratar uma de 70, eu não aceito ser contratada mais, porque eu já mesmo me contrato, mas se não tivesse nada para fazer, eu ia bater na porta e dizer assim, eu quero ser contratada. Eu tenho competência, eu tenho experiência. E as mulheres precisam fazer isso também. Bater na porta e dizer que ela pode, que ela tem experiência. Não se recolher porque o mercado não aceita ela. Ela tem que ser ousada nisso aí. E precisa ter a coragem de sair da zona de conforto. Sim. Por quê? As coisas só mudam se alguém provocar. Se ninguém falar nada para as empresas, que elas não estão contratando a partir dos 40. Se ninguém disser que isso é injusto, ela vai continuar fazendo coisa. isso. Então, a gente precisa se unir, precisa participar dos debates, da construção de projetos, precisa se organizar. A organização, ela serve à política, à educação, à vida. Né? Tudo. Então, da forma que a gente conseguir se organizar para que essa seja mais uma bandeira de luta do movimento de mulheres. Maravilha. Me conte aí, nos últimos anos tivemos avanços importantes na defesa dos direitos das mulheres, mas também retrocessos. Como você avalia esse cenário? Então, estávamos vivendo dias horríveis. O ex-presidente, que daqui a algum tempo a gente não sabe se estará em liberdade, por conta de tudo que fez, né? Isso aí é a justiça que vai definir, ele falava nitidamente, falava abertamente, como um homem misógino, como alguém com muito preconceito em relação às mulheres. Um homem que retirou diversos direitos nossos, foi um período de retrocessos imensos no que diz respeito aos direitos das mulheres. Quando viam para Camaçari, que era uma reprodução desse sistema, também. O nosso ex-prefeito, a primeira coisa que fez na sua primeira canetada foi extinguir a Secretaria das Mulheres. Foi.
E o que mais me deixa agora com esperança, abrindo os olhos e vontade ainda mais de lutar, é que agora é um cenário diferente. A gente já vê Lula, nosso presidente, no poder, que traz políticas públicas estruturantes. Sim. E que nos garantem direitos. A gente vê agora nosso prefeito recém-possado, Luiz Caetano, já avançando no que diz respeito ao direito das mulheres. Então, eu julgo esse momento agora que a gente vive, que podemos fazer uma comparação com um período ruim que foi logo ali, né? Que a gente passou, tem pouco tempo por esse período de retrocesso e que agora a gente tem esperança. Esperança de entrar numa fase boa, né? A época é de esperançar e lutar. Porque dizem que mulher é sempre o tempo todo na luta. E somos. Lutamos por filhos, por marido, por mãe, por pai, por amigos. E agora é o nosso momento. Nosso momento de florescer e esperançar. Verdade, Jurandir. Se a gente der as mãos e tiver essa capacidade de lutarmos juntas, tenho certeza que vamos fazer uma época de grandes avanços, que vamos deixar esses avanços para a sociedade. Maravilha. Vamos fazer história. Secretária, me conte uma coisa. A violência contra a mulher, ela continua sendo um problema grave no Brasil. Como a Secretaria da Mulher de Camaçari atua nessa questão? A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no nosso país. Nossa, a cada 6 horas. É alarmante. Quando eu assumi a pasta na Secretaria das Mulheres, eu que já fui presidente do Conselho das Mulheres, que era presidente da UBM, já era uma mulher do movimento. Então, não era para eu ter um impacto tão forte como eu tive. Mas eu vou contar para vocês. Quando assumi a secretaria estava fechada desde outubro. E a rede de atenção à mulher vítima de violência estava desmontada. Não estava com todos os profissionais. Quando eu recebi a primeira vítima de violência, foi um impacto tão grande olhar para uma mulher ali machucada, vulnerável. O olhar dela me disse tanto naquele momento que me encheu de responsabilidade. No mesmo dia, eu fui até o prefeito. Foi assim, eu sentei e aconteceu um caso grave de violência. Foi no mesmo dia, no meu primeiro dia, grave de violência. Aí eu fui até o prefeito e disse: prefeito, a gente precisa reestruturar rapidamente o NAM e o CRAM. Porque as mulheres precisam ter para onde ir, num caso desse. Sai da DEAN e vai para ter assistência jurídica, assistência psicológica, assistência social. Lá agora a gente também colocamos um cargo a mais, quer dizer, um posto a mais no NAM e no CRAM, que é o papel da psicopedagoga clínica e da neuropsico. Sim. Porque o que acontecia, Jurandir? A mulher, quando ela tem uma situação dessa, infelizmente, ela passa, às vezes ela sai de casa, na maioria das vezes, com a roupa do corpo e com o filho no colo, o filho na mão. E a gente cuidava ali das mulheres e a criança ficava, ali ao lado da mãe, mas e o acolhimento daquela? Espantado, né? Não é? Com medo. E muitas vezes a criança também vítima de violência. Pensando nisso, nós colocamos na rede uma psicopedagoga clínica, uma neuro, para assistir, para acolher essa criança e depois ela encaminha, para o Conselho Tutelar. Então, assim, hoje a Secretaria da Mulher está com as campanhas na rua de combate à violência. Ela reestruturou a rede do NAM e do CRAM e está entrando com um curso de qualificação para toda a rede de apoio, que aí envolve os conselhos tutelares, a delegacia, a Ronda Maria da Penha. Eu já fiz diversas reuniões com essa rede que faz parte do combate à violência, a rede de apoio do combate à violência contra as mulheres, e que a gente pretende cada vez mais ofertar uma maior segurança. Maravilha. Ampliar a Ronda Maria da Penha no município, trazer a Sala Lilás. Está no nosso planejamento aí diversas ações. São projetos futuros para a Secretaria para fortalecer as mulheres no município, no caso. Isso. A reestruturação ela foi imediata. Hoje, qualquer mulher
que sofreu uma violência, ela já procura o CRAM e o NAM e ela encontra ali toda a rede de atendimento e encaminhamento. Então, isso já está reestruturado desde o primeiro mês da gestão. Então, pelo que eu estou vendo, do tempo da gestão passada até agora, houve muita mudança em sua gestão já. A gente está trabalhando muito. Avanço, né, pelo que eu estou vendo. Trabalhando muito e com muita responsabilidade. E com essa... Mas ainda há muita coisa a ser resolvida. Muita, muita, muita. E estamos, assim, acreditando que vai ser um período de grandes avanços. Primeiro porque a gente não trabalha só. A gente trabalha dando as mãos e com diversos parceiros. Eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga. Então, assim, para tomar uma decisão, tem o juiz André Goma, tem a doutora Maria Tereza, e a gente sempre se reúne e pensa projetos juntos e coloca os projetos na execução a cada dia, mas com esse senso de responsabilidade e de coletividade. Me conte aí, como a sociedade pode apoiar mais as políticas públicas para as mulheres? Maravilha essa pergunta. Participando. Eu sempre digo na secretaria que lá é portas abertas. Gente, você falava em humanização. Logo no início, a gente aqui conversando. E eu digo, o tratamento tem que ser humanizado desde o primeiro contato. Receber as ideias. Eu recebi uma senhora e ela chegou com um papel na mão e disse, eu quero falar com a secretária. Aí ligaram para o gabinete, secretária, tem uma senhora aqui e tal, não é de nenhuma instituição, tal, é uma munícipe. Ela disse que quer falar com a senhora. Disse, pode pedir para subir. Aí ela com um papelzinho na mão. Aí quando eu atendi, ela nunca vi uma secretária na minha vida. Aí eu falei, eu nunca vi uma mulher tão interessada em mudar a realidade de outras. Que prazer, que honra conhecer a senhora. Aí, quando a gente conversou, no papel lá, tinham 3 ideias que ela veio passar para mim. Nossa, que maravilha. Para que eu pudesse executar. Achei uma riqueza. No bairro dela, que eu levasse uma psicóloga para dar uma palestra, e nós levamos no mês de março para lá. Ela pediu e deu uma ideia que as mulheres que fossem vítimas de violência, elas tivessem um auxílio de alimentação e tal. Ele colocou lá uma ideia enorme e nós já estamos trabalhando e adequando a forma da gestão pública à ideia dela. Então, assim, quando eu digo de participar, é participar de fato, é ir à Câmara cobrar os direitos, é apresentar as propostas, é fazer parte dos eventos, é marchar junto, é acreditar, é aceitar o que chega de conscientização e ajudar a conscientizar outras mulheres e outras pessoas. Maravilha, estamos encerrando o nosso programa, mas para isso eu preciso saber que conselho você daria para as mulheres que querem ocupar espaço de poder e liderança? Meu maior conselho é que acreditem em você. Exatamente. Acreditem, vocês podem, vocês são... cada uma é um mundo gigante com uma série de oportunidades. Se você acredita, você busca. Se você acredita, você ensina. Se você acredita, você realiza. Acreditem e contem conosco para fazer essa transformação que Camaçari merece. E você, para acreditar, você precisa se amar. Quando você se ama, você ama o resto do mundo. Você ajuda a todos. Porque você tem aquele amor seu, que é seu, e você transfere para outras pessoas. Então, hoje, nós no mundo precisamos disso. Nos amar, acreditar na gente, para a gente ter esse poder de passar para outras pessoas essa força, essa vontade, essa coragem. Com isso, fica tudo maravilhoso. Estamos encerrando o nosso episódio de hoje. Ele foi incrível, trouxe muitas reflexões sobre o papel das mulheres na política, no mercado de trabalho e na luta por direito. Se você gostou, mande seu recado. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, compartilhar esse episódio com mais pessoas. Banca Patrícia, muito obrigado por estar aqui com a gente, foi maravilhoso. Eu amei. Adorei. E estou à disposição. Só me chamar. Um grande beijo. Grande beijo, vamos juntos fazer aí um trabalho bom. Conta com a gente, pode bater na porta, liga,
Ei, vem aqui que eu tô precisando de você, que a gente tá junto. Eu sou mulher para isso e tô aqui para ajudar o povo da minha cidade. Muito obrigada e já estamos juntas nessa construção. Amém. Beijo, obrigada, Pai. Beijo, obrigada.